Turbinado, absolutamente turbinado. E ele encontrou uma forma de escalar juntos Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, todos no mesmo time, formando um quarteto ofensivo de múltipla movimentação, cujo resultado começa a aparecer no jogo da volta do Emelec, essa é a minha visão, tá? E o time faz um primeiro tempo bem intenso e cansa, não consegue manter a marcação alta, o jogo não está aí. O Flamengo ganhou o jogo de 2-0 na outra quarta-feira seguinte desse jogo que perdeu jogando no Equador, que com a famosa escalação do Rafinha de ponta direita na segunda linha e tal, que não deu resultado, o time não foi bem, aí perdeu o Diego contundido, fraturou o tornozelo nesse jogo, tem uma série de componentes. E a própria descoberta do Jorge Jesus, do que era a Libertadores, mesmo em se tratando de um Emelec, que para a Libertadores é um time médio, de médio para pequeno, é difícil de você encarar jogando em Guayaquil, é sempre um problema, né? E aí a gente tem aquele jogo do Maracanã que o time ganha nos pênaltis. Que o Queiroz erra o último, o Queiroz reapareceu no Maracanã e bateu o último pênalti no travessão, e aí o Flamengo se classificou para seguir na Libertadores. E com isso Jesus começa a dar cara ao time. Mas se você comparar, eu acho que o Flamengo passa por uma... Não é uma reconstrução como a do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, diferentemente do Flamengo, está no cenário europeu, tem até mais dinheiro, botou muito dinheiro em algumas contratações, arriscou no Felipe Coutinho e tal, mas é uma reconstrução do time que tinha da última conquista da Champions, né? Já é um outro Bayern de Munique. E você vê hoje jogadores espetaculares. O que está jogando o Thiago Alcântara é um negócio que assim, é encantador para qualquer brasileiro. É uma pena que ele tenha escolhido a nacionalidade espanhola. Ou então o Kimmich na lateral direita é absurdo assim, o que joga, né? É o Filipe Lahm com duplo airbag, com ABS e tudo mais, né? Estamos falando do Filipe Lahm, que aliás o Domenech Torren inventou de volante no Bayern de Munique e deu o resultado que deu, inclusive. Então essa comparação, às vezes, ela não é muito justa, porque aí o Jesus, ele teve a liberdade de primeiro encaixar esses jogadores da defesa, o Gerson, ou seja, muda o time, e esses jogadores caem exatamente na sua filosofia. Porque a defesa do Flamengo de ontem, num dado momento, só tinha o Felipe Luiz, em relação à defesa que fez um sucesso danado jogando na linha do meio do campo. E por mais que o menino Mateuzinho possa dar jogador, não dá para comparar com o Rafinha nesse momento, né? Por tudo, não só pela condição técnica, assim, individualmente falando de cada um dos dois. Então é um processo que, às vezes, beira até uma certa crueldade com o Domenech, mas... É natural que o melhor que o Flamengo teve até aqui foi o Flamengo do Jesus no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, que por acaso o time perdeu por 1-0 com aquele gol contra naquele primeiro tempo e acabou perdendo o jogo. E já a partir do segundo tempo ele tenta colocar já os seus traços no time do Flamengo, e ontem a gente já viu inclusive melhoras no primeiro tempo, especialmente já com o jeito do Domenech jogar, né, com o time no 4-3-3, com o Everton Ribeiro, o Diego de volantes meias, né, com o Gabigol aberto, que não funcionou, tanto que bateu boca com o Diego Alves, com o Rodrigo Caio, e voltou perto da área no segundo tempo, porque ele não vai funcionar, ele não gosta de jogar ali. Já deixou isso claro no Santos, ele não gosta de jogar de externo, mesmo que seja um jogo até apoiado para ele ali, para ele poder ter a liberdade de entrar mais na área. E a gente tem menos gente frequentando a área em relação ao time do Jesus, que a gente muitas vezes tinha 6 caras dentro da área. Então, assim, às vezes acho cruel, mas eu acho que o campeonato mostrou em algumas figuras, em alguns técnicos, que sequência de trabalho tem conhecimento, tem resultado e mais. Os técnicos brasileiros, eles não são radicais em relação à sua filosofia de jogo. Eles conseguem adequar uma filosofia de acordo com o elenco que eles têm na mão. Porque nós não temos como manter elencos no Brasil com um DNA, com uma filosofia de jogo, né? Se você... Ele vai e contrata os caras para fazer um jogo que ele gosta. Se ele vier treinar o Botafogo, ele não vai ter os jogadores que ele gosta. Ele vai ter que se adequar ao que o Botafogo vai botar à disposição dele, que é o que faz o Autuori, que, na minha opinião, foi o técnico da semana. Mas, Luiz... Concordo com o Luiz sobre o Autuori. Agora, Led, eu só queria, para não deixar passar, concordo com quase tudo que o Luiz falou, mas eu tenho uma discordância. Porque, em relação ao Jesus, o Domenech pega um time já montado, né? O Jesus montou esse time. E ele chega num time já montado, com 2 desfalques na defesa, 2 desfalques importantes, que são a saída do Mari e do Rafinha, e ele está desmontando esse jeito de jogar. Então, essa crítica que eu faço ao Domenech. Será que era hora de tão cedo, sem tempo para treinar,
desmontar um jeito tão vitorioso de jogar e apostar em coisas que a gente já viu aqui no futebol brasileiro que não dão certo, que é o caso do Gabigol pela direita. A gente fez até o mapa de calor do Gabigol no jogo de ontem. Gabigol pela direita, Bruno Henrique, centroavante, tem a Arrascaeta no banco. O técnico não é o Abel. Exato. A gente pode comparar as duas formações clássicas do Jesus e a formação inicial. Eu só quero colocar uma pimenta para vocês do Domenech e depois o mapa de calor do Gabriel no jogo de ontem, que mostra como ele ficou longe da área. Ó, essa é a diferença, assim, claro que futebol não é totó, não é pebolim, não é fla-flu, os jogadores se movimentam, mas é o desenho clássico dos esquemas do Flamengo com o Jesus e do Flamengo no primeiro tempo ontem, num clássico 4-3-3, com o Gabriel jogando pela direita e vindo muitas vezes buscar o jogo. O mapa de calor do Gabriel ontem é esse daqui, ó, o melhor finalizador do futebol brasileiro nos últimos 2 anos, quem não é opinião minha, é a artilharia do Campeonato Brasileiro que mostrou isso. Vejam como ele esteve distante da área. Muito pela direita aqui. Fala, Luiz. Eu só queria colocar mais uma pitada aí nessa discussão toda que está absolutamente pertinente. O Gabigol aí, como você está vendo no mapa de calor, no primeiro tempo ele jogou muito distante do gol. E com um compromisso tático, que fica ampliado nesse caso, nessa escalação, que causa irritação ao cara. E isso foi claro no Santos com o Jair Ventura. Eu até fui injusto com o Jair Ventura no jogo que eu transmiti na TV Globo em São Paulo, do Santos, que o Gabigol estava na ponta direita, e eu achei que havia até um ruído entre eles, porque a gente viu um Gabigol de mão na cintura. E talvez o Gabigol não externe isso, né? Não deixe isso, professor, não dá, para mim não dá, é uma função, talvez até para o profissionalismo ele faça isso, mas eu queria colocar uma pitada para o Lédio e para o PVC, porque dificilmente nós vamos ter tecnicamente, um 2019 repetido com os jogadores do Flamengo na temporada de 2020. É muito difícil. Não que isso tire protagonismo e favoritismo do Flamengo. Mas o 2019 mostrou jogadores como o Everton Ribeiro, tudo bem, ele repete algumas temporadas. Mas Gabigol, Bruno Henrique, Mari, Rodrigo Caio, o Ilharão, o melhor que esses caras já tiveram na vida, todos reunidos no mesmo ano. Então, tecnicamente, não fluiu ontem. A gente teve Bruno Henrique tecnicamente mal. O cara tá se esforçando. O próprio Gabigol, a falta de confiança, muitos lances que ele costumava levar para a esquerda para fazer a colher, para bater pro gol, ele nem isso fez. Então há esse componente técnico também para ser analisado nesse conjunto da obra aí para vocês. E ó, estamos em sintonia, porque antes mesmo de você levantar essa bola, Luiz, a gente fez uma seleção de lances mostrando esses erros técnicos. E alguns desses erros técnicos, a gente pode colocar na tela, eu acho que também se explicam pela posição, a meu ver, equivocada em que os jogadores foram escalados. Olha onde está o Gabriel, no círculo central armando o jogo. É para ele estar ali armando o jogo? Né? Agora, tem muito erro, como essa arrancada do Bruno Henrique, que a gente não via ele cometer no ano passado. Tem erros realmente individuais gritantes nesse time do Flamengo. A gente pode até debater se a formação do time não tem contribuído para isso. Mas o time tem cometido, isso é um fato, erros que ele não cometia no ano passado. E eu aí quero já mostrar com 2 centroavantes nessa imagem. E eu quero mostrar uma diferença. Vocês viram o mapa de calor do Gabriel ontem no jogo, né? Olha só como foi o mapa de calor dele na talvez melhor atuação do Flamengo do Jesus no 5-0 sobre o Grêmio. Olha a diferença, né? Ali ele foi o finalizador, o matador do time. Olha a diferença em relação à maneira como ele foi escalado ontem no primeiro tempo. Fala, Lédio! Então, é muita coisa, né, para falar sobre isso aí. Vamos tentar ir por partes. Bom, tecnicamente, eu concordo com o Luiz. Alguns jogadores não estão jogando bem, a maioria, inclusive. Agora, justiça seja feita. Isso não é só conta do dono, porque o Flamengo da final contra o Fluminense já não foi o mesmo. Não foi. Já foi abaixo. Ganhou, deu para ganhar, foi campeão, ok. Inclusive nos jogos contra os pequenos, contra a Boa Vista, Volta Redonda, foi conta do Chá, foi suficiente, foi campeão com justiça. Mas já não era o mesmo time. Meu incômodo com o Domenech é como se você tivesse comprado uma cobertura, você fosse o dono de um novo dono de uma cobertura, uma mega cobertura perfeita, impecável, você não tem nada para fazer, de frente para o mar, no Leblon. Você compra a cobertura, aí você resolve derrubar a cobertura que está impecável, tudo.
Em uma semana inteira. Em 2 semanas, no máximo, você, não quero mudar, quero fazer com a minha cara, vou mudar tudo. É o que o Domi está fazendo, guardado as devidas proporções. Por quê? Quando ele tira um centroavante do lugar dele, um centroavante que fez 43 gols em 2019, 43, bota do lado direito. Você tira um jogador que tinha liberdade para atacar, que fez 33 gols em 2019, Bruno Henrique, transforma em centroavante. Nenhum desses 2 jogadores consegue funcionar exatamente bem nessas 2 funções. Quando ele sistematicamente tira o Everton Ribeiro, que tecnicamente é o cérebro do time, é o construtor, é o jogador. Sistematicamente ele tem tirado o Everton Ribeiro. Mais um problema. De Arrascaeta é um jogador, ok, ele é inconstante, ele é muito bom, mas ele é inconstante. Mas tem alguém jogando melhor que o De Arrascaeta para tirar ele do time? E se você pensar nas alternativas de jogo que ele usa no segundo tempo, o jogador que era mais usado pelo Jorge Jesus nos 5 primeiros meses do ano, na pré-pandemia, né? na pré-paralisação, era o Michael. Ele não usa o Michael. O Michael parece que está de férias, acho que ainda não voltou da paralisação. Então, eu acho que ele tem todo o direito de fazer o Flamengo com a cara dele, do jeito dele, com os métodos dele, mas eu acho que ele derrubou a cobertura de frente para o mar muito rápido, ele tinha que ir fazendo. Primeiro um quarto, depois o outro, vai mudando. Ele quis fazer tudo muito rápido, e os jogadores não estão assimilando. E eu acho que o Campeonato Brasileiro permitiria isso para ele. O desafio, no caso do Jorge Jesus, foi até mais difícil. O Jorge Jesus já pegou jogo decisivo de Copa do Brasil, jogo decisivo de Libertadores. Ele está pegando o mata-mata, o pontos corridos. Você tem 38 rodadas. Ele está deixando os concorrentes abrir vantagem, quando ele só tem esse campeonato. Então, eu acho que ele foi apressado. Eu acho que ele foi vaidoso nesse aspecto. Ele poderia esperar um pouco e fazendo as coisas mais pausadamente, com mais calma, conversando mais com os jogadores, fazendo com que eles assimilassem a ideia. Ele quis fazer tudo muito rapidamente e ontem eu acho que foi o ponto definitivo. Um 4-3-3, escancarado, do jeito que ele vai querer o time e pelo jeito vai ser difícil que funcione. Pode ser que funcione, porque o time é muito bom. Para mim, o Flamengo ainda é um dos favoritos a ganhar o campeonato. Mas ele vai ter que colaborar, cara. Ele é um bom treinador, senão o Flamengo não contrataria. Ele tem escola, ele tem mestres, ele tem ideias. Agora ele tem que ter menos pressa, um pouco mais de calma. É um dilema que o Marcos Braz, quando viajou para Portugal e para a Espanha, para conversar com os candidatos a técnico, o Marcos Braz tinha um dilema na cabeça. Ele entendia o seguinte: o Flamengo precisava de um técnico que não fosse tão consagrado a ponto de chegar e mudar o que estava dando certo e que não fosse tão calouro para chegar e ele ter que colocar o peito na frente da bala, expressão que o Marcos Braz usava, para proteger o técnico calouro. Ou seja, ele não podia ter o Guardiola que mudasse tudo. Se fosse o Guardiola, mudava tudo, não tinha problema nenhum. Podia destruir a cobertura, Lédio. Mas não é esse o caso. Assim. O que acabou acontecendo nesse momento, eu acho que é preciso ter paciência, porque ele vai montar o time. Ele vai conseguir montar o time, eu tenho a impressão que sim. Ele acabou de chegar, tem que ter essa paciência com ele. Mas o que acabou acontecendo foi que o Flamengo contratou um técnico que